UOL Palmeiras. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Eu estou hoje com dois convidados muito especiais, dois colunistas nossos aqui no UOL. A primeira delas, Alicia Klein. Tudo bom, Alicia? Fala, Pedro, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem também. Estou também com o Danilo Lavieri. Fala, Danilo. Fala, pessoal. Prazer participar mais uma vez do podcast Palmeiras. Mais uma honra participar dessa vez com a Alicia. Eu vou começar falando aí dessa semana do Palmeiras e uma temporada maluca, né? O Campeonato Paulista paralisado. A gente nunca sabe exatamente se e quando vai ter jogo. E o Palmeiras tem aí essa semana jogos pela Recopa e pela Supercopa, que são dois torneios curtos, pequenos, menores. E eu queria começar perguntando para a Alicia se esses torneios são uma coisa legal da gente ter nesse momento da temporada, se são títulos que podem ser importantes para começar a temporada, que são coisas que devem ser valorizadas pela torcida. O que você acha desses compromissos que o Palmeiras tem essa semana? Olha, eu acho que a questão se deveria ter futebol ou não, né? Nesse momento da pandemia, vamos deixar isso em suspense e falar só do futebol. Eu acho bacana, eu acho que são títulos, tem uma premiação, tem um dinheiro em jogo e acho que acende um pouco a temporada num momento que de outra forma seria meio morno, né? Só de campeonatos estaduais. Claro que agora o estadual de São Paulo está parado, mas eu acho que dá um gás e dá uma possibilidade de ver os times atuando contra times um pouco mais fortes, né? Então, o próprio Flamengo, que vem jogando com a força máxima nos últimos 2 jogos do estadual, vai poder realmente enfrentar o adversário mais forte, que é o Palmeiras, que ninguém viu ainda nessa temporada, né? Acho que foram só 4 jogos aí de Paulista, com todo mundo praticamente de férias. Então, acho que é um jeito de ver como é que o time vai voltar de novo, numa temporada doida que passou e que vai ser doida de novo esse ano, porque a hora que voltar o Campeonato Paulista, só as deusas sabem o que vai acontecer com o calendário, né, que vai ficar muito apertado de novo, mas eu acho que dá um ânimo diferente, assim, é melhor do que começar a temporada só vendo o jogo de campeonato estadual. Eu também acho, eu concordo com você e é importante a gente lembrar que esses torneios podem gerar até 12 milhões em premiações, né? E eu queria perguntar para o Danilo, é significativo para o Palmeiras esse valor? É um valor que pode influenciar até na atuação do clube no mercado da bola? Ou nem tanto? Não, com certeza especialmente nessa época de pandemia, sem bilheteria, sem sócio-torcedor, qualquer receita extra é muito boa para o clube. Mas não sei se eu diria que causaria um impacto tão grande assim na atuação do Palmeiras no mercado da bola. O Palmeiras optou por ser bem mais discreto, para usar uma palavra mais calma. Se a gente fosse usar as palavras que a gente tem visto dos torcedores por aí, é bem pior do que discreto. Pegando um pouco o gancho desses jogos, eu acho que o Palmeiras e o Defensa e Justiça agora e o Flamengo são jogos que é difícil entender o que vai acontecer com o Palmeiras, porque como a Alicia disse, o Palmeiras estava jogando até agora com time misto ou reserva, tem alguns dias aí com o Abel Ferreira treinando, e a questão toda é como o torcedor vai reagir e como vai ser a pressão de acordo com esses resultados. Eu digo isso porque faz pouquíssimo tempo que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e pouquíssimo tempo que o Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores, e por 2 semanas teve paz e agora a paz já acabou porque o Palmeiras não tem o camisa 9 que o Abel quer, o Palmeiras não presta para fazer. Toda aquela loucura de torcedor que realmente conseguiu esquecer o título da Libertadores. Então eu imagino que dependendo de como for o jogo agora com Defensa e depois com o Flamengo, já vai ser aquele clima estranho de novo, aquela coisa que é meio... eu não sei nem a palavra certa, viu, Pedro, viu, Alice? Eu acho que é uma loucura mesmo, porque o Palmeiras deveria estar surfando em mares calmíssimos, tranquilos agora, sem nenhuma pressão, mesmo que, lógico, não dá para esconder, o Palmeiras precisa sim
sim de reforços, mas mesmo que eles não cheguem, o Palmeiras tem time para pelo menos brigar, fazer bonito, e aí fica essa loucura. É muito difícil entender o torcedor. Em geral, já é difícil entender o torcedor. O torcedor do Palmeiras, então, é uma missão complicadíssima. Pois é, né? Em cima disso que o Danilo está falando, contra o Defensa e Justiça, eu acho que é um jogo mais tranquilo. Mas contra o Flamengo, já vai aflorar toda aquela rivalidade de cheirinho, toda aquela rivalidade de Palmeiras não tem Mundial. Hoje são dois clubes que estão com essa rivalidade muito acirrada. E isso é muito alimentado pelo fato de serem dois clubes que têm aí, eu acho que pouca gente vai discutir os melhores elencos do Brasil, são times que vêm brigando por títulos nos últimos anos. Então o jogo do final de semana já começa a dar para o torcedor muitas respostas, né? Talvez até precipitadas, né, Alice, de qual é o melhor time do Brasil, avaliações dos trabalhos dos técnicos, comparações do Abel com Jorge Jesus, do Ceni com Jorge Jesus, do Ceni com Abel, dos elencos. Eu acho que a gente caminha para entrar mais ainda nessa loucura que o Danilo está falando, né? Eu acho que eu até escrevi uma coluna na sexta-feira sobre porque a gente gosta tanto de se precipitar, né? Um pouco na cola do primeiro jogo do Flamengo com o time titular, mas o Danilo está certo. Né? Tem aquela turma do amendoim ali, já consagrada, esperando qualquer momento, parece que é uma gente que surfa na onda da infelicidade, né? Fica esperando alguma coisa dar errada e deu tudo tão certo na temporada passada, apesar da chegada do Abel já mais para o fim da temporada, pouco tempo para trabalhar, sem tempo para treinar, e o Palmeiras foi ganhando tudo, foi chegando na final de tudo, e aí parece que a gente fica só, né, esperando uma faísca para ver o momento em que a crise vai se instaurar na torcida. Mas eu acho que os dois jogos têm um potencial para dar esse ânimo que eu falei e o potencial para instaurar a crise, porque não há, claro, uma rivalidade com Defensa e Justiça, mas há um entendimento de que é um time mais fraco, né? Já pela dinâmica do evento, né, que é a Série A da América do Sul, que é o campeão da Libertadores, com a Série B, que é a Sul-Americana, então já há um favoritismo, e o Palmeiras por, né, ser um time muito mais forte. Então perde de um time mais fraco, pronto. Né? O que vai ser esse ano? Como é que vai ganhar a Libertadores se não ganha do Defensa e Justiça e tal? E com o Flamengo, como você disse, é um torneio teoricamente menos importante, com uma premiação um pouco menor em um torneio nacional, mas com a grande rivalidade, talvez, da década, que seja o Flamengo. Né? Como você falou, pela história do cheirinho, por essa disputa de ser os dois times mais fortes. E aí vai ser a primeira vez na temporada que a gente vai ver os dois times atuando com a sua força máxima, num jogo que vale alguma coisa. Mas eu acho que é isso, a gente vai se precipitar, né? A imprensa vai se precipitar, os torcedores vão se precipitar, é natural, faz parte até da beleza do futebol, mas eu acho importante lembrar isso, né? O Palmeiras acabou de voltar de férias, literalmente, né? O Palmeiras está inclusive fazendo essa semana uma coisa que é praticamente inédita no comando do Abel Ferreira, que é treinar. Então vai ser interessante ver como é que isso vai se refletir dentro de campo, mas é isso, está todo mundo voltando, o Flamengo vem aí de 2 vitórias, né, 8 gols marcados em 2 jogos, mas contra adversários muito fracos, então, né, vamos ver o que acontece, mas né, muita hora nessa calma, porque né, a temporada está começando agora na cola de um 2020 maluco que acabou em março de 2021. Mas eu acho que a torcida vai aproveitar, até porque está todo mundo entediado, né? Um pouco. Acho que a torcida do Palmeiras se acostumou tanto a ter jogo 3 vezes por semana, e agora está sem jogo nenhum, que vai aproveitar qualquer oportunidade para ou instaurar a crise ou comemorar que o Palmeiras é o melhor time do mundo. E, Danilo, você acha que vai acontecer isso mesmo, né? Provavelmente de forma precipitada mesmo. Mas esse jogo do fim de semana vai dizer para o torcedor, pelo menos até o próximo ou até o começo do Brasileiro, qual é o melhor time do Brasil, né? O torcedor que tiver do lado vencedor vai sair da Supercopa comemorando, torcer para o melhor time do Brasil.
Eu acho que, na verdade, para mim, com ou sem título, a resposta de qual é o melhor time do Brasil já ela é bem definida. Eu acho o Flamengo bastante superior ao Palmeiras em elenco, bastante superior ao Palmeiras em time titular. A questão é que há aí a rivalidade, mas eu diria que o melhor time do Brasil é sim o Flamengo. A questão é que aí, no jogo, na hora que entra, o time nem sempre o melhor vai ganhar, e aí tem toda essa rivalidade do Palmeiras e do Flamengo criada nos últimos tempos, o Flamengo último campeão da Libertadores em 2019, o Palmeiras campeão em 2020, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 16 e 18, o Flamengo agora em 19 e 20, então fica sempre essa rivalidade, tem até a brincadeira dos palmeirenses que o Palmeiras não tem mais rival, mas na verdade o novo rival é o Flamengo, né? E aí eu acho que essa resposta, se o torcedor palmeirense for bem frio, o que é até difícil pedir para um torcedor, mas se for mais calmo, analisar ali um jogador por jogador, o time do Flamengo é superior ao do Palmeiras, o time do Flamengo é também mais caro ao do Palmeiras, e então acho que, claro, vai valer pela brincadeira, especialmente se o Palmeiras ganhar, mas se o Flamengo, se não for aquela coisa de 3, 4, 5-0, se for 1-0, 2-1, jogo disputado, é algo que o torcedor deve encarar com naturalidade, é um jogo único, 11 da manhã, depois de férias, depois de paralisação no estadual, o Flamengo, por sua vez, pôde já jogar 2 jogos aí, deu 2 shows, deixou o Renato Maurício Prado empolgado, no show contra o Bangu, no show contra os Madureira, essas coisas aí que não sei como, só torcedor mesmo para ficar empolgado, mas vamos ver agora que vai ser esse Palmeiras e Flamengo. Eu estou bastante curioso, especialmente por saber qual vai ser a postura do Palmeiras, se vai ser um time que vai ficar mais calmo, esperar o Flamengo, se vai tentar jogar de igual para igual. Eu imagino um Palmeiras bem fechado e tentando jogar no erro do Flamengo, porque o Flamengo tem muito mais intensidade e muito mais time, na minha opinião. É isso aí, eu vou pedir para vocês esperarem um minutinho, a gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o podcast UOL Palmeiras e a gente vinha falando de Palmeiras e Flamengo, que vão fazer a final da Supercopa e, claro, da rivalidade que tem surgido entre esses dois clubes. Alice, o Danilo comentou a brincadeira dos flamenguistas de que o Palmeiras não tem mais rival. Mas se você analisar, os dois clubes estão numa situação peculiar, né? O Palmeiras aqui em São Paulo, né, os seus dois maiores rivais, o Corinthians e o São Paulo, atravessam uma situação financeira muito complicada. O São Paulo vive um jejum de títulos que já dura vários anos. E no Rio de Janeiro a coisa é ainda pior, né? O Fluminense vem conseguindo se manter, mas o Vasco e o Botafogo atravessam situações gravíssimas. Você acha que seria correto a gente falar que hoje Palmeiras e Flamengo são mais rivais do que são com seus rivais tradicionais, né? A rivalidade entre esses dois clubes é maior hoje do que talvez a rivalidade entre o Palmeiras e São Paulo, ou entre o Flamengo e Vasco? Ou você acha que ainda é um certo exagero falar isso? Eu acho que depende um pouco da geração do torcedor, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista da cobertura da imprensa e da mídia, se a gente analisar hoje quais são os dois times mais fortes e com melhor histórico recente, Flamengo e Palmeiras, não tem dúvida. E aí há uma rivalidade pela disputa, né, dos campeonatos brasileiros que foram muito próximas, mas eu acho assim, é diferente um pouco da rivalidade que existiu entre, por exemplo, Palmeiras e Grêmio nos anos 90, em que foi uma rivalidade de mata-mata, né? E embora o Palmeiras tenha um retrospecto muito favorável com o Grêmio, nos mata-matas dos anos 90 o Palmeiras perdeu vários, se eu não me engano acho que foi 5-1, né? Foram 6 mata-matas e o Palmeiras perdeu 5, inclusive aquele emblemático do 5-0 lá,
5-1 em São Paulo. Então eu acho que assim, isso deu uma rivalidade, da coisa assim, do torcedor que tem ódio do time adversário, que tem aquela... Isso eu acho que foi mais forte naquela época. Eu acho que, como essa é uma rivalidade que ela caminha paralela, mas ela não foi tanto de confronto direto, mata-mata, eliminatório, quanto, né, já foram, o Palmeiras já teve em outros momentos, eu acho que ela não chega a ter isso, mas eu fico imaginando o torcedor mais jovem, né, que tem aí 10, 12 anos, pô, ele não viu o Palmeiras disputar títulos com o Corinthians e o São Paulo, e o torcedor do Flamengo está vendo o futebol carioca desintegrar. Então, o nível, assim, a disparidade é tão grande, né? Se o Flamengo tem hoje um elenco mais forte que o do Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, imagina comparado com o Botafogo e Vasco, ou mesmo o Fluminense, que fez uma campanha surpreendente no Brasileiro, mas é um time mais modesto. Então, eu acho que, nesse sentido, constrói-se aí uma rivalidade pela qualidade técnica dos dois times. Mas eu acho que, para o torcedor, essa coisa assim, né, essa rivalidade forte que tem com o Corinthians, tanto que o Corinthians estava morto no Campeonato Brasileiro, né? Que ela não ia a lugar nenhum, e aí o Palmeiras foi lá, meteu um chocolate no Corinthians e aquilo deu uma revigorada na torcida, porque ainda é uma rivalidade importante, mas em termos de qualidade técnica, né, nos últimos 5 anos, especialmente, como o Danilo falou, que o Campeonato Brasileiro e a Libertadores têm ido de um lado para o outro, eu acho que é indiscutível que essa rivalidade está sendo construída. Porque eu tenho os meus amigos palmeirenses, eu vejo hoje uma animosidade deles em relação ao Flamengo, que eu não vejo mais nesse momento em relação ao São Paulo e ao Corinthians. É uma torcida contra, até um desejo de acompanhar a notícia, saber o que está acontecendo. Isso me chama muita atenção. Eu conheço palmeirenses que torceram pro São Paulo nessa reta final do Brasileirão para não ver o Flamengo campeão do Brasileirão. Tenho que admitir que eu conheço palmeirenses que fizeram isso de fato. Eu acho bem curioso, porque eu acho que é muito uma questão, especialmente hoje em dia, né? Você consegue ter a rivalidade de internet, coisa que antigamente os torcedores não conseguiam, simplesmente não conseguiam ter essa rivalidade à distância, de ficar um provocando o outro, era muito mais local e tal, e hoje você vê, então tem vídeo do Palmeiras passando na loja do Flamengo, no aeroporto, dançando, e aí depois tem o vídeo do flamenguista zoando o cara com a camisa do Palmeiras em Brasília, porque perdeu o Mundial. Então assim, é essa coisa que fica conectada demais, e eu acho que, lógico, ajuda muito pelo fato de Palmeiras e Flamengo terem sido protagonistas nos últimos anos, mas óbvio, é inegável que quando o Palmeiras ganha de 4-0 do Corinthians, quando o Palmeiras vai e faz o gol de cobertura no Rogério Ceni, essas coisas assim, faz os gols no São Paulo, enfim, todas essas coisas, lógico que vão marcar, é claro que a torcida ainda vai lembrar, mas é sim um detalhe curioso esse Palmeiras e Flamengo, essa rivalidade. Eu acho que é isso que torna essa Supercopa legal e interessante, né? Porque na linha do que vocês vinham falando, se você for analisar friamente, o Palmeiras tá sem jogar, tá voltando de férias. O Flamengo tá jogando, mas é aquilo que o Danilo falou, né? Bangu, Madureira, o Campeonato Carioca jogou uma parte com a garotada, agora os titulares voltaram. Do ponto de vista futebolístico mesmo, né, Alice, é praticamente uma pré-temporada, né? É Palmeiras e Flamengo, é legal de ver por tudo isso que a gente está conversando, mas é pré-temporada. Sem dúvida, né? E até pela natureza da temporada passada e do que tende a ser essa, os times estão, né, num ritmo ainda mais lento, talvez, do que estariam, né, num outro ano mais normal, por assim dizer. Mas eu acho que é uma coincidência bacana para o futebol e para quem gosta de futebol e de ver uma disputa interessante, que seria, a meu ver, mais interessante do que um Flamengo e Grêmio, por exemplo, né? Ou um Inter e Grêmio, um Inter e Palmeiras, dependendo do que tivesse acontecido ali na reta final do Brasileiro. E
e na final da Copa do Brasil. Eu acho que deu a oportunidade da gente ver esse jogo, que por mais que, né, seja pré-temporada, está todo mundo voltando de férias, né, ainda meio arrastado, coloca, né, frente a frente, já no início da temporada, os dois melhores times do Brasil. E aí eu concordo com o Danilo, de que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, tem o melhor time, até porque se a gente olhar aquele time do Jorge Jesus, né, que fez, né, um dos melhores times de uma geração, provavelmente, pelo futebol que jogou, o Flamengo só perdeu 2 jogadores, o que no futebol é uma coisa praticamente inédita, né? Normalmente aquele time poderia ter se desmanchado consideravelmente, e só perdeu o Rafinha e o Pablo Mari. Então, a responsabilidade, eu acho, do Flamengo de mostrar que vem forte para essa temporada é até maior do que a do Palmeiras, porque o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro ali no dente, né? Só foi assumir a liderança faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, e se acontece alguma coisa ali, o Corinthians opera um milagre em Porto Alegre, tinha perdido e não tinha ganho nem o Brasileiro. Então acho que tem uma responsabilidade aí do Flamengo até maior do que do Palmeiras de mostrar serviço, ainda que a gente saiba que, assim, analisando friamente, é pré-temporada, mas quem vai analisar friamente, né? A verdade é essa. O fato de ser Palmeiras e Flamengo, na verdade, dá a esse jogo áreas de final, né? Porque se fosse Palmeiras e Inter, seria um jogo legal, importante para observar, mas não seria aquele clima de rivalidade, todo mundo falando. Eu acho que o fato de ser Palmeiras e Flamengo transforma esse jogo em algo mais importante do que só a Supercopa do Brasil. Eu acho que a rivalidade transforma esse jogo, sim, em áreas de final, consegue dar um pouco de nervosismo aos torcedores, coisa que provavelmente não aconteceria se fosse um Palmeiras e Inter, por exemplo. É isso aí, Danilo, só para pincelar, antes da gente, né, finalizar, e aproveitando o gancho da Alice, que ela citou que o Flamengo perdeu poucos jogadores. O Palmeiras, se ele está tendo essa postura conservadora no mercado da bola, no ponto de vista de contratar, ele também não está perto de perder ninguém, né? Não tem nenhuma proposta aí na boca do caixa do clube, alguém que pode estar saindo dessa garotada. A tendência é a estabilidade, né? A tendência é a estabilidade. O Palmeiras admite vender destaques, um dos destaques, caso a proposta seja boa, mas apesar de toda a crise financeira e todas as dificuldades que os times têm enfrentado, o Palmeiras está numa situação, tem a capacidade de falar não para determinadas propostas. Então tem sido esse o recado que a diretoria do Palmeiras passa aos representantes dos atletas, que vocês querem trazer proposta, vocês querem sair, não tem problema, pode trazer proposta, mas não vai ser por qualquer trocado que a gente vai liberar os jogadores. Então os jogadores têm sido mais observados aí, estão mais no radar, obviamente são os garotos, porque são esses que os times europeus querem. Então Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Veron, são sempre esses jogadores que estão no radar, mas não tem nenhuma proposta oficial na mesa, e caso ela chegue, o Palmeiras vai ter força suficiente para batalhar para que seja uma proposta melhor. É mais ou menos o que aconteceu no Jesus. O Palmeiras demorou bastante tempo para aceitar a proposta do Manchester City, porque entendia que poderia receber mais dinheiro do que a primeira proposta. Então, eu imagino que o Palmeiras consiga segurar aí os seus principais destaques. É isso aí. Obrigado, Danilo. Obrigado, Alicia. Esse foi mais um podcast UOL Palmeiras. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. A gente contou aqui hoje com a participação dos nossos colunistas Danilo Lavieri e Alicia Klein. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. É isso aí. Segue aqui com a gente. Terça-feira que vem a gente está de volta. Com muito mais Palmeiras, talvez com o Palmeiras campeão. E é isso aí. Muito obrigado e um abraço.